O maior evento da história de Dofus. Back to Rush é um evento competitivo e comunitário onde você terá participação fundamental para construir a história dos novos servidores de Dofus 3. Nesse evento, 4 equipes de esportes muito famosas lá na França vão se enfrentar e também terá a presença de uma equipe oficial da Ankama. Vale dizer que eu faço parte da equipe Solari como um oficial do evento, e a Solari é a equipe mais vitoriosa historicamente em todas as competições de Dofus. Fica o convite para que você, parte da comunidade luso brasileira, também entre na Solari e venha conosco para ser campeão de mais um evento. As equipes são Solari com Sakor, Wax, Chape, Sapeu e também os oficiais Laniele, Tarkan, Fallen e Dofus ao cubo. Exatamente como eu te disse, é uma honra imensa fazer parte de um dos eventos mais importantes da história do jogo que eu mais amo na minha vida. Pô, que da hora. E eu também tenho que agradecer a você que me acompanha, que apoia meu trabalho, que assiste as lives, os vídeos e etc. Se não fosse por vocês, eu não estaria aqui e também não estaria no evento. Então, muito obrigado do fundo do meu coração. E vamos Solari, velho. Vamos Solari. Seja da Solari, rapaz. Próxima equipe, Carmine Corp. Kameto, Kotei, apoiados pelo Nozada, Leste Borador, Papei, Imagem. Aegis, Mr. MV, DFG, Barba Dulce, Tim Tobias, Shows de TV e por último o Single Malt. Na quarta equipe a gente vai ter o Gentlemates com Squeezy e Nikoff, apoiados por Humility, Us, Tsunadia e Yoda. E obviamente a Ankama também fez a sua equipe, que não vai ter generais oficiais, mas vai ter os seguintes participantes: Protein, Zerato, Ferol e Volcasaurus. Vale dizer, rapaziada, que agora a gente vai entender um pouco sobre as regras. Tem jogadores muito experientes, muito conhecidos por fazer rush, etc, etc. Tem jogadores muito experientes no PVP, tem jogadores muito experientes em criação de conteúdo como um todo, mas o que importa mesmo é a união das equipes e a relevância de cada um dos servidores diferentes. E é por isso que fica o meu convite para que você, brasileiro, participe do servidor da Cal número 5 e também do Brial número 1, onde a maioria dos brasileiros estão se encontrando e fazendo as suas pré-inscrições. Já são mais de 280 mil pré-inscritos. O link para fazer a pré-inscrição nos servidores novos de Dofus vai estar na descrição do vídeo. E o que exatamente você vai precisar fazer? Bom, é simples, você terá que escolher uma equipe, participar ativamente dos eventos, acumulando pontos que serão adicionados ao da equipe como um todo. E no final das contas, a equipe que tiver acumulado mais pontos durante a duração do evento será a grande vencedora, conquistando várias recompensas incríveis. Os papéis de cada integrante das equipes em suas diferentes categorias. Os generais terão objetivos estratégicos exclusivos e deverão seguir a progressão global da equipe. Na sequência, os oficiais. Esses deverão realizar desafios específicos e você, jogador, vai contribuir para a vitória da equipe realizando sucessos pioneiros, participando das perturbações cósmicas, que serão eventos dentro do servidor, eventos que envolvem todas as pessoas no mesmo servidor, e também, obviamente, com a progressão global. O evento vai do dia 3 de dezembro até o dia 7 de janeiro e tem uma condição de acesso para que você consiga participar. Você vai ter que entrar em um dos novos servidores, seja ele monoconta ou multiconta, criar o seu personagem e completar o tutorial normal do jogo. Quando você terminar o tutorial, vai aparecer uma interface de escolhas na sua tela. E aí, você vai ter que escolher uma dentre as 5 equipes apresentadas. A sua escolha será definitiva e não será possível alterá-la. Depois disso, você vai receber um personagem seguidor com as cores da equipe que você escolheu e também uma alteração. O objetivo será ganhar o máximo de fichas, que são os pontos de rush. Vale dizer que ninguém é obrigado a participar desse evento, mas que é muito recompensador, porque existem vários sucessos que serão desbloqueados e com eles vocês ganharão recursos que vão ajudar o seu progresso no jogo. Como ganhar pontos para sua equipe? Os sucessos pioneiros vão representar 15% do total dos pontos. Você também pode obter pontos através da progressão global normal do jogo. Esses pontos serão distribuídos em função da progressão dos 500 melhores jogadores de cada equipe e vão representar 44% do total dos pontos, ou seja, a maioria dos pontos será conseguido graças a essa progressão global. Então basta jogar e progredir o máximo que você puder nesse limite de tempo. As perturbações cósmicas são desafios ambientais, diários e surpresas. Eles serão ativados nos servidores e você tem que correr para completar esse tipo de desafio. Vale dizer que esses desafios terão mensagens do jogo dizendo: em tal hora terá um confronto em tal lugar, você deve fazer tal atividade, e aí
quando chegar o momento, você corre para aquele local para realizar a atividade orientada e ganhar os pontos para sua equipe. Eles vão representar 26% do total de pontos, o que também é muita coisa. Os desafios dos líderes representam 15% do total de pontos, dos quais 5% serão gerados pelos generais e 10% serão gerados pelos oficiais, a categoria cuja qual eu e os outros jogadores e criadores de conteúdos oficiais do jogo também se encaixam. Lógico, aqueles que estão participando do evento. Os pontos de Rush vão ser simbolizados por fichas no seu inventário. É um recurso indestrutível e vinculado ao seu personagem. Além disso, os pontos obtidos nos servidores monoconta e multiconta não vão ter o mesmo valor. Afinal de contas, os servidores monocontas vão valer o dobro de pontos, porque é mais difícil rushar com uma conta do que com um time completo. Haverão 10 tipos diferentes de sucessos pioneiros. Aqui são eles: alcançar os níveis 100 e 200 em cada classe, em cada servidor, alcançar os níveis 100 e 200 em cada profissão, em cada servidor, matar 1.000, 10.000, 50.000 e 100.000 monstros, alcançar 1.000, 5.000, 10.000, 15.000 e 20.000 pontos de sucesso, derrotar cada chefe de calabouço, alcançar os níveis de alinhamento 20, 40, 60, 80 e 100, trazer ao mundo 100 montarias, derrotar todos os guardiões de anomalias temporais, alcançar a patente lenda no Coliseu, num servidor do zero, isso vai ser bem complicado, e obter uma mascote lendária e uma lenda de sonhos infinitos. Lembrando que os sucessos pioneiros vão oferecer essas recompensas de maneira degressiva aos 5 primeiros jogadores que realizarem cada uma dessas ações diferentes aí que eu acabei de listar para vocês. Progressão global. A progressão global permite que cada jogador contribua com o trabalho coletivo, mesmo sem alcançar os primeiros lugares da classificação. Toda segunda-feira, dos dias 9, 16, 23 e 30 de dezembro, será realizado um levantamento da progressão. Essa avaliação é baseada em 14 critérios diferentes para medir o desempenho dos jogadores e das equipes de maneira geral. Em seguida, as equipes serão classificadas e vão receber os pontos de rush em função da sua posição no ranking. Para garantir que o equilíbrio seja mantido e que o investimento individual prevaleça, apenas os 500 melhores jogadores de cada equipe serão considerados para esses levantamentos. Não queremos favorecer as equipes com mais membros, e sim as que tiverem os membros mais motivados. Aqui no exemplo a gente pode ver que o jogador que atingiu o level mais alto estava no level 154, mas os outros jogadores da sua equipe, que é a equipe número 4, atingiram apenas os 76 e os 69, enquanto todos os jogadores da equipe número 5 atingiram bons níveis, fazendo uma média de level mais alta do que as outras 4 equipes. Dessa forma, a equipe 5 ganhou a quantidade maior de pontos de rush. Existem 14 critérios diferentes que vão atribuir os pontos de rush para cada uma das equipes, e também essa lista vai ter um peso diferente para cada um dos critérios. Quanto maior o peso, maior a importância daquele critério em questão. Mas vale dizer que todos os critérios são realmente importantes, porque vai ser uma somatória de todos eles que vai fazer com que uma equipe seja a vencedora global. E os critérios vão ser separados pelas categorias nível, scroll boost, profissão de coleta, profissão de criação, profissão de forja magia, obtenção dos dofos, calabouços únicos, meta-sucesso dos calabouços, sucessos especiais de calabouços, recursos colhidos, equipamentos criados, chaves criadas, runas obtidas por meio de quebra e recursos raros dos chefes dropados. Também tem, por último, mas não menos importante, os pontos de sucesso. Isso também é muito importante, porque quando você for criar os seus equipamentos, se você não tiver as profissões upadas, sempre procure os artesãos que façam parte da mesma equipe que você. Afinal de contas, se você pedir para um artesão da equipe concorrente à sua criar os equipamentos que você vai utilizar, as chaves, os recursos e etc., você vai estar dando ponto para o adversário. Então, preste muita atenção quando você for utilizar aí do craft de terceiros para fazer o seu progresso geral. Cada critério vai ser independente dos outros, o que significa que uma equipe que se concentrar em apenas um único aspecto de rush, como o level, por exemplo, vai conseguir, no geral, menos pontos do que uma equipe que vai ser capaz de ir bem em vários critérios diferentes ao mesmo tempo. A diversidade vai permitir que cada jogador contribua de acordo com os seus pontos mais fortes e seu estilo de jogo. Perturbações cósmicas são eventos ambientais pontuais que serão realizados várias vezes por dia
em horários fixos. Mano, você vai ter a hora certa pra jogar Dofus, doidão. Bota o timer no seu celular aí, no seu despertador, manda nego te acordar, não vai perder a hora. Esses eventos vão acontecer com horários fixos em todos os dias e terão uma duração aproximada de 1 hora. Vale dizer que os horários que você está vendo na tela agora são os horários de Paris, na França, e eu vou passar para vocês os horários de Brasília. Esse horário atualmente está em 4 horas de diferença, pode ser que com o decorrer do evento mude para 5 horas por conta do horário de verão lá na França. 9 da manhã, às 19 da noite na França, que vai dar 3 da tarde no Brasil, e às 23 horas da noite na França, o que vai dar às 7 da noite no Brasil. Eles envolvem atividades como farm de monstros, colheita de recursos e realização de calabouços. Para deixar os eventos ainda mais dinâmicos, modificações temporárias como a redução do tempo de aparição dos monstros ou duplicações de grupos de monstros poderão ser ativadas. Para facilitar o progresso quando uma perturbação cósmica estiver ativa no calabouço, você será teletransportado automaticamente para a penúltima sala da dungeon. No entanto, ainda vai ser necessário que você tenha a chave correspondente ao calabouço em questão. Isso também é uma grande estratégia para conseguir camas, já que o calendário vai ser divulgado com antecedência. Você pode upar uma profissão de fabricante, criar várias chaves daquele calabouço que vai participar do evento e colocar elas para vender. Fica essa dica aí, anota a dica, depois me agradece, vira sub do canal, vira membro do YouTube para dar aquela fortalecida também, tá bom? Próximo aqui, ó. Ao derrotar o chefe desse calabouço, você vai ter 10% de chance de conseguir uma chave através do drop. Durante a ativação de uma perturbação cósmica, você deve realizar o maior número possível de ações associadas ao objetivo para acumular pontos. Esses pontos serão individuais e zerados a cada evento. As 100 melhores pontuações de cada equipe serão adicionadas e comparadas para determinar a classificação e atribuir os pontos de rush para a equipe como um todo. Aqui, por exemplo, a gente tem o calendário da primeira semana, e olha isso. O primeiro evento é banho, porque é a última vez que você vai tomar banho daqui pra frente, filho. Depois, das 19 às 20 de Paris, o que vai dar 9 horas da manhã no Brasil até as 10 da manhã no Brasil, o objetivo vai ser conseguir derrotar a maior quantidade de larva dourada e piu azul. Na sequência, o que dá às 7 da noite do Brasil, de Brasília, nós teremos que derrotar os monstros Cacamundongo e Schaffer de Infantaria. E assim segue até o último dia lá da segunda-feira da semana. Só que aí tem vários outros monstros e calabouços diferentes também. Vai estar sempre escrito se é um evento do tipo de colheita, calabouço ou monstro. E aqui também os primeiros calabouços, Cardorim, Queroblata, e assim segue até cada semana para você se programar, até mesmo pensando lá, como eu disse, para fazer as chaves desses calabouços para vender para os jogadores que vão participar do evento. E como é que isso vai funcionar? 15 minutos antes do início de uma perturbação cósmica vai aparecer uma mensagem no canal Evento, com o horário, o local e a atividade em questão. Uma outra mensagem vai ser enviada no horário do início, ativando o cronômetro por 1 hora, e as atualizações vão ser publicadas a cada 10 minutos. No final, uma mensagem será anunciada com a classificação e vai distribuir as recompensas automaticamente. Durante a hora de ativação de uma perturbação cósmica, você deverá realizar o maior número possível de ações associadas ao objetivo especificado, como enfrentar monstros específicos, colher recursos particulares, e cada ação realizada vai conceder pontos de perturbação cósmica, que são os pontos individuais e zerados a cada nova sessão. No fim do evento, os pontos de perturbação cósmicas dos 100 melhores jogadores de cada equipe serão adicionados para estabelecer a classificação. Em seguida, as equipes serão comparadas entre elas e pontos de rush serão atribuídos em função da posição de cada uma das equipes. Depois, esses pontos serão adicionados automaticamente à pontuação total da equipe. Mano, eu sei que é muita regra, é muita coisa específica, mas vale a pena porque todo mundo vai ganhar recompensas muito legais. Categorias de perturbações cósmicas. As perturbações cósmicas são divididas em 4 categorias de dificuldade, permitindo que cada faixa de level ofereça um desafio adaptado. Por exemplo, um evento de colheita de cereais poderá ser dividido em 4 categorias correspondentes a diferentes faixas de nível. Então vai ter para a faixa da perturbação cósmica ali do level 0 ao 60, do 60 ao 120, do 120 ao 180 e do 180 ao 200. Vale dizer que os níveis mais altos terão um peso maior, ou seja, ponto de rush em dobro também no final. Recompensas pessoais, sim, porque cada vez que você participar desse tipo de evento, indiferente da sua equipe e da classificação geral da sua equipe, você vai ganhar recompensas que serão seixos e pepitas, que vão ajudar na sua progressão, a você conseguir camas e dinheiro e poder e blá 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 no jogo.
A gente tem aqui, ó, ao participar das perturbações, além de acumular os pontos de Rush, você poderá obter recompensas. As recompensas incluem recursos raros, como seixos e pepitas, que são preciosos desde o começo de um novo servidor. Desbloquear sucessos, sim, também teremos sucessos relacionados a esse tipo de evento. 8 novos sucessos, 2 por categorias, são introduzidos. Para desbloquear esses sucessos e obter os seixos, os jogadores deverão participar das perturbações cósmicas correspondentes. Sucesso de perturbação de 3 participações. Por exemplo, se a pessoa participar de 3 perturbações cósmicas, ela vai ganhar na categoria 1, 4 seixos carmim e 2 seixos sazonal. Na categoria 2, 4 seixos rutilantes e 2 seixos lunares. Categoria 3, 4 radiantes e 4 solares. E na categoria 4, 4 seixos incandescentes. Obviamente, as categorias devem ser de acordo com as faixas de nível ali em questão, né? Sucessos de 10 participações. As pessoas vão ganhar 6 carmim, e aí segue, né, mano? Aí se quem quiser ver quantos vai ganhar, pausa. Mas no mínimo, a pessoa pode ganhar 10 seixos, do que custa muito caro no final das participações ali, de 13 participações ao total. Então vai valer muito a pena para ganhar muitos camas de maneira gratuita e ainda conseguindo os recursos que você vai farmar nesse meio tempo também, né? Dependendo da colheita e do mob que você estiver matando. As pepitas. Enquanto as pepitas, elas poderão ser obtidas participando das perturbações cósmicas do tipo monstros. O número de pepitas recebidas vai depender da categoria do evento do qual o jogador participa. Categoria 1 a 4, e aí a quantidade de pepita vai ser correspondente. Lembrando que as pepitas são super importantes para a criação de vários equipamentos no jogo, assim como os seixos, e as pepitas em particular também permitem que você consiga as primeiras montascotes do jogo, as galinhas de status, que são muito meta e muito utilizadas nesses rushes de servidores iniciais. Então participar desse tipo de evento vai ser fundamental para o seu progresso no jogo. Presta atenção, entra na equipe Solari e vamos jogar. Desafios para os líderes. Os generais e oficiais de cada equipe também vão ter as suas missões exclusivas. Esses objetivos específicos vão permitir que a equipe deles se destaque e ganhe quantidades substanciais de pontos de rush. E uma observação sobre essa parte dos líderes. Eu acredito que, de acordo com o progresso dos líderes e criadores de conteúdo, eles devam receber algumas recompensas para distribuir para suas comunidades. Então, participe das lives e fique ligado, porque é possível que você ganhe algumas coisinhas em sorteios. Lembrando que eu não tenho certeza sobre isso, mas é o meu palpite baseado nos eventos anteriores que eu já participei como criador de conteúdo. As recompensas. Para esse evento, haverão várias recompensas em jogo. Rivalifichas que serão obtidas após cada perturbação cósmica, e elas poderão ser trocadas por itens cosméticos. Além disso, vai ter também um novo emote que será oferecido aos membros da equipe vencedora do evento. As rivalixas serão classificadas em 4 categorias: prata, ouro, platina e diamante. E essas categorias vão permitir obter itens cosméticos exclusivos que normalmente estariam indisponíveis nos novos servidores. Na categoria prata, as pessoas vão conseguir cosméticos dos pacotes da classe, com NPC em Astrub. Na categoria ouro, os cosméticos serão dos pacotes dos protetores dos meses, com NPC no Zap de a máquina. Na categoria Platina, os cosméticos das edições 7 e 8 de Tempores em Frigost, na região de Burgo. E a categoria Diamante vai permitir conseguir os cosméticos dos Tempores 1 ao 6, com os NPCs no vilarejo de Pandala. E como ganhar as rivalixas? Bom, existem 2 maneiras de ganhar as rivalixas depois das perturbações cósmicas. E esses métodos serão cumulativos, o que significa que quanto mais eventos de perturbação cósmica você participar, mais fichas você vai acumular para conseguir as suas recompensas cosméticas. A distribuição das fichas vai funcionar da seguinte maneira: de acordo com a sua posição na sua equipe, ou seja, o número de rivalixas obtidas vai depender da classificação em porcentagem. Por exemplo, top 1%, 2%, 5%, etc. Um jogador cuja equipe terminou em quinto, mas está no 10% da equipe, vai ganhar mais rivalixas do que um jogador que estiver na equipe vencedora, mas no top 60%, por exemplo. E a outra forma de obtenção é de acordo com o resultado da sua equipe. Se a sua equipe terminar na primeira posição de uma perturbação cósmica, da qual você participou, você também vai receber um bônus de 5 rivalixas. Esse número vai diminuir progressivamente de acordo com a classificação. Então 4 por segundo, 3 por terceiro e assim sucessivamente. Você deverá estar conectado quando terminar a perturbação cósmica para receber as suas recompensas. Bônus exclusivos. A partir da segunda semana de evento, as equipes classificadas na primeira e na segunda colocação terão direito ao acesso exclusivo em zonas específicas do jogo, sendo eles top 1, acesso ao Palácio dos Lagos, e top 2, acesso à Mansão do Vilarejo Soterrado.
Esse acesso será válido enquanto a equipe não perder a sua posição na classificação. Toda semana, o acesso será renovado em função dos resultados semanais dos rankings, calculados segundo a progressão global. Espero que você tenha ficado tão empolgado quanto eu para participar desse evento de lançamento dos servidores. Mais uma vez, muito obrigado a todos que me apoiam. Não esqueça de entrar na equipe Solari e deixa o seu comentário aí para saber o que você achou do evento, qual que vai ser a sua estratégia e esse tipo de coisa. Muito obrigado a todo mundo que acompanha, e se você quer participar do evento de maneira mais assídua, mais afinco, não deixe de participar nas minhas lives, tanto na Twitch quanto no YouTube, em simultâneo, e também de fazer parte do meu grupo, meu canal no Discord. O link pro Discord vai estar aqui no comentário fixado do vídeo e também na descrição. Valeu demais, até o próximo, é nóis, valeu, falou, fui!